Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 6. O roubo contra Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para que os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento, nos colocando de joelhos, eu e todos que compõem esse grande canal de oração e de adoração ao santo nome do Senhor. E nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor, o Espírito Santo, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia, e não foram poucas as bênçãos, grandes bênçãos o Senhor derramou sobre as nossas vidas, sobre todos nós que estamos nesse momento, nessa grande corrente de oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos deu a provisão do alimento, o Senhor nos deu a vestimenta, nos deu a água para saciar a nossa sede, o Senhor nos protegeu, o Senhor deu ordem aos seus anjos para nos guardarem durante todo esse dia e já parte dessa noite, e nós nos sentimos, Senhor Deus, bem-aventurados, mais do que felizes, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos protege, e o Senhor cuida de nós, e o Senhor não se esquece de nós. A palavra do Senhor vai nos ensinar que não cai um fio de cabelo das nossas cabeças, sem que o Senhor tome conhecimento, e essa verdade bíblica prova para todos, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que provê as nossas necessidades, e que nos guarda, nos protege através destes bilhões de anjos que o Senhor coloca ao nosso derredor, de todo o povo do Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas cooperam, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E nós queremos nesse momento declarar a todos, Senhor Deus, a todo mundo, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelo Senhor Jesus e o nosso amor pelo Senhor, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Claro que a palavra vai nos ensinar
que o Senhor nos amou primeiro. Antes que nós amássemos ao Senhor, o Senhor nos amou primeiro. E isto é maravilhoso, Senhor Deus. Isso é algo imensurável da nossa parte. O quanto que o Senhor nos ama. É tanto que o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele tentando explicar o amor do Senhor, ele vai dizer: porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o evangelista João, não soube explicar a grandiosidade, o tamanho do amor do Senhor, e ele só ousou dizer: de tal maneira o Senhor nos amou. E é verdade, Senhor, quando o Senhor permitiu que o seu único filho, o Filho unigênito do Senhor, descesse do seu trono, sentado à direita do Senhor, desceu, abdicou do trono, ele se encarnou, ele era espírito e ele virou carne quando ele nasceu do ventre da sua mãe Maria. E ali, Senhor Deus, ali ele estava mostrando para toda a raça humana o quanto ele nos ama. E ele nos amou de tal maneira, Senhor Deus, e isso, Senhor Deus, nos causa uma tristeza quando vemos quantas pessoas estão desprezando o sacrifício que o Senhor Deus fez, que o Senhor Jesus fez naquela cruz, aonde ele, antes de chegar naquela cruz, ele foi julgado por um grupo de pessoas sem nenhuma prova contra ele, um julgamento forjado, Senhor Deus, aonde ele foi condenado, mas era necessário que assim o fosse, para que ele pudesse entregar sua própria vida. A palavra diz que ele não tiraram a vida do Senhor Jesus, ele a entregou voluntariamente e espontaneamente a nosso favor, porque não haveria outra maneira, Senhor, para que nós fôssemos salvos da condenação eterna, porque nós já nascemos condenados. Por quê? Porque todos pecaram. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram e fomos da glória do Senhor. E ele também vai dizer na mesma epístola que o salário do pecado é a morte, por isso estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E era necessário, a palavra vai dizer que da mesma maneira como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair também por um homem, e teria que ser um homem justo, um homem perfeito, um homem sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum dolo, e o único homem teria que ser Jesus. Por isso, todos que me ouvem nesse momento compreendam por que o Senhor Jesus teve que descer do seu trono e se encarnar, se fazer homem, porque não haveria outra possibilidade de sermos perdoados e que a sentença de morte sobre as nossas cabeças pudesse ser anulada nesse juízo. E o Senhor Jesus fez isso tudo por nós. Ele se humilhou, ele foi morto em morte de cruz. No Antigo Testamento a palavra vai dizer que maldito aquele que for colocado no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Tão grande foi o sacrifício dele por nós, e muitas pessoas não compreendem isso, não entendem, rejeitam, fazem pouco caso disso, e isso foi a maior demonstração de amor de todos os tempos, o amor do Senhor Jesus por nós, o amor do Senhor Jesus pela sua igreja, pelo seu povo. E nós temos essa honra e essa alegria de fazer parte desse grandioso corpo que é a igreja, que é a noiva do Senhor Jesus, e ele é o noivo dessa igreja da qual nós fazemos parte. E nesta noite, Senhor, se alguém ainda não teve um encontro de salvação com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, mas primeiramente que possam se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não há conversão, sem arrependimento não há remissão de pecados, segundo a palavra do Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos confessar os nossos pecados. João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
justiça. É verdade, Senhor. O Senhor perdoa aqueles que se arrependem. O Senhor perdoa aqueles que buscam esse perdão da parte do Senhor. Por isso, Senhor, nós confessamos, nós entregamos os nossos pecados em Jesus, porque Ele morreu naquela cruz levando todos os nossos pecados. E dessa forma, Senhor, nós pedimos que os nomes daqueles que forem sendo acrescentados, que confessarem os seus pecados, que sejam acrescentados os seus nomes no livro da vida, o livro do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, o livro dos salvos, Senhor Deus, para que nós possamos naquele grandioso dia, quando ao toque da trombeta fomos chamados para subir até acima das nuvens, para aquele maravilhoso e precioso encontro que será as bodas do Cordeiro, aquela festa grandiosa de 7 anos no céu, aonde o Senhor Jesus, que é o noivo da igreja, o Senhor Deus, o Pai, vai receber a todos nós para esse maravilhoso, o maior banquete de toda a história da raça humana, o maior banquete de todo o universo. E nós queremos estar lá naquele dia. Nós não queremos negligenciar tão grande salvação. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2, versículo 3, como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? A salvação é grandiosa, ela é preciosa, ela é o maior bem que nós podemos adquirir da parte do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós não queremos negligenciá-la, nem hoje à noite, nem dia nenhum das nossas vidas, Senhor. Ó Deus amado, continua nos guardando, continua nos iluminando, coloca a Tua palavra nas nossas mentes, nos nossos corações. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, guardei no meu coração a Tua palavra, Senhor, para não pecar contra Ti. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, nos alimenta cada dia com essa poderosa e preciosa palavra que procede da boca do Senhor, e é o Verbo, e o Verbo é Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus amado, pedimos que o Senhor nos guarde durante toda essa noite, a todos nós, a nossa parentela, dos que compõem essa grande corrente de oração, e de todos aqueles que acessarem pela rede do YouTube nesta noite e nos dias vindouros, esta mensagem salvífica, Senhor Deus, da parte do Senhor. Que o Senhor Espírito Santo coloque essa mensagem em todas as mentes e todos os corações nesta noite, a partir dessa noite, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de muitos, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, nesse momento, todos juntos, numa só voz, de forma uníssona, dizermos ao Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo.